Tudo na nuvem ou mantenho em casa? Uau, começamos bem já a brincadeira, hein? Olá, bem-vindo ao Conecte-se com a Zeitec. Nesta série, a gente vai abrir a caixa preta de uma das decisões mais críticas para empresas que dependem de tecnologia, dados e operação contínua. O data center corporativo. Porque na era da IA, não basta só evoluir software, o data center precisa acompanhar. Mais processamento, mais densidade, mais energia, mais refrigeração. Tudo no mesmo espaço físico e preparado para crescer. Então, como decidir a infraestrutura certa? Para responder isso, eu converso com especialistas da Zeitec, empresa que atua diretamente em projetos de data centers corporativos e ambientes de missão crítica. Claudenir, Fabrício, Rafael, bem-vindos. Legal, né? Boa tarde, boa tarde. A gente começa falando com o Fabrício, então. Fabrício, é o seguinte, muitas empresas que têm um projeto de missão crítica na mesa, começam com aquela pergunta: tudo na nuvem ou mantenho em casa? Uau, começamos bem já a brincadeira, hein? Essa pergunta é complexa, mas é uma pergunta muito interessante, assim, e eu diria que não tem uma resposta específica para isso, né? A gente vê que de tempos em tempos, o nosso segmento, ele segue mais ou menos a linha do que a moda tá pegando, o que estão falando ali. Então a gente já ouviu falar que o data center container seria a melhor solução para tudo, e depois veio as salas cofres, e depois vieram salas seguras e soluções modulares, e aí veio a história da nuvem. Não, todo mundo vai para a nuvem. E não é o que a gente vê, na verdade, sabe? Eu acho que a decisão mais correta, mais concreta, é você entender todo o teu negócio, pensar em toda a tua solução, pensar no teu negócio, na sua demanda e ver se você tem os pré-requisitos para manter um data center em casa ou na nuvem. Vou citar alguns exemplos aqui, né? Eu tenho necessidade de ter acesso a esses dados 24 horas por dia, acessar meus servidores, porque eu estou sempre em expansão. Então, talvez você não seja um indicador correto para ir para um data center externo, onde você não tem todo esse domínio. Ou em contrapartida, eu tenho uma limitação de espaço aqui, né? Eu não tenho onde construir o meu data center. Talvez seja o caso de você partir por uma solução externa. Então, eu diria que não tem uma resposta, assim. O ideal é você entender o teu negócio, entender todas as opções e principalmente pensar que a nuvem em si, um data center externo, um colocation, é mais uma opção que você tem hoje dentre as várias que empresas como a Zeitec podem ofertar. Acho que o caminho é basicamente esse. Uma análise da realidade da própria empresa. E análise da realidade da empresa. Entender teu negócio, entender os prós e contras e tomar uma decisão consciente, pautada em dados e não no achismo, não na modinha, não naquilo que fulano falou, que eu ouvi dizer, porque o que serve para um não necessariamente vai servir para o outro. É caso a caso. Rafael, você que está na ponta com o cliente, cloud ou on-premise? Ainda é a primeira dúvida que surge para o cliente que vai fazer essa instalação. Como que decidir de forma racional hoje, fugindo do hype, fugindo da moda? Hoje, só complementando o que o Fabrício ponderou aí, né, essa questão de nuvem, ir para nuvem ou ficar um on-premise, vai muito mesmo do que, do que o cliente tem a proteger ou a atividade dele, né? Então, por exemplo, se o cliente necessita de baixa latência, né, ou você ter um tráfego muito rápido entre o servidor, por exemplo, uma indústria, que ela não pode ter um servidor na nuvem para controlar um robô lá, por exemplo, né? Então ela é obrigada a ter um data center on-premise, né? Ou, em compensação, pessoas que têm só um pacote Office, um SharePoint na nuvem, lá acessar isso, aí ele pode ter essa parte na nuvem, né? O que nós vemos no mercado, normalmente são empresas que possuem data centers híbridos, né? Elas têm os ativos que mais impactam a atividade da empresa on-premises e atividades que menos contribuem ali, eles ficam na nuvem, né? Então pode operar o robô com on-premise, pode ter na nuvem a operação de outros dados. Isso, além do robô, você tem dados sensíveis, né? Às vezes as pessoas não querem deixar os dados sensíveis da empresa numa nuvem pública, né? Ou numa cloud, eles armazenam internamente. Então a gente vê muito isso em órgãos de justiça, né? Secretaria de Seguranças Públicas, né? Que têm a necessidade de armazenar dados internos, né? Então tem bastante indústrias, né? Temos diversos cases aí de indústrias que optaram por data center on-premises e temos cases também de indústrias que optaram por data centers híbridos, né? Aí a Zeitec presente ali nas construções desses data centers on-premises, nas indústrias ou
em demais aí atividades, né, ou órgãos do governo. Claudinir, para uma indústria ou uma grande corporação, o que pesa mais hoje? A economia de custo da nuvem ou o controle e a latência da infraestrutura própria? Bom, tudo depende aí, né, justamente do porte da empresa, né, então, e da política, né, porque justamente você ter hoje o data center interno, você tem os controles próprios, né, mas desde que você consiga ter a infraestrutura adequada, você ter o ambiente adequado, você ter a equipe adequada para estar fazendo a parte de segurança. Então, hoje, essa avaliação do custo e da parte de nuvem, porque a nuvem, a gente vê que aí o grande problema, às vezes, é você prever o custo que você vai gastar, porque a nuvem hoje, eles cobram por movimento de dados, então quanto maior teu sistema, quanto mais dados você gasta e armazena, mais caro você paga. Então, às vezes, no cálculo inicial é previsto um budget e, na prática, isso muda, às vezes duplica ou triplica. Então, hoje, dentro desses cenários, né, então, você escolher A ou B vai depender justamente desse projeto, Dessas né, variáveis. Dessas variáveis. Não é só o tamanho também. Uma empresa grande com uma grande infraestrutura pode ter variações específicas. Pode ter. Normalmente, as empresas maiores preferem ter, vamos dizer, híbrido, ter a sua parte de indústria mesmo, a parte principal dentro do data center, e a parte softwares corporativos, ERPs, rodando em nuvem. Claudinir, você fundou a Zeitec, né? Você viu esse mercado nascer e se transformar. Qual foi a virada de chave onde você percebeu que as empresas pararam de olhar para o data center como um quartinho de máquinas, que é caro, né? E passaram a ver como um ativo estratégico? Sim, né, dentro dos nossos 25 anos, a gente iniciou, quer dizer, o que a gente chamava de salas técnicas, né, e onde sempre teve uma briga aí da parte de engenharia, arquitetura, que projetava todo o prédio, tudo bacana, quer dizer, com os móveis, tudo de última, né, iluminação, toda a parte de infraestrutura, e pensava sempre no rack, embaixo da escada, na despensa, né, dentro desse cenário. Então, com o tempo, vamos dizer, a TI ou a importância dos projetos, foi verificado que se parasse esses hackzinhos, todo esse lado, parava a empresa. Então, hoje, a nossa realidade já é bem diferente, quer dizer, dentro dos projetos, normalmente já tem se pensado, vamos dizer, em locais específicos, né, longe de caixas de água, longe de janela, quer dizer, pensando já numa segurança física, né, enfim, então hoje esse mercado em si, acho que a virada de chave, faz uns 10 anos que isso mudou bastante, assim, em relação a empresa já ter a consciência de que o data center é necessário e ter toda essa devida segurança na parte de infraestrutura. Não é mais possível ter um projeto de empresa sem ter um projeto de data center. Só complementando também o que o Claudinir comentou ali, eu diria que a importância, a relevância do data center passou a ser maior a partir do momento que o mundo se tornou digital, né? Tudo hoje é digitalizado, tudo é informatizado. Então, se você pega a história, a nascente do data center, ele vem das salas na década de 70, 80, os famosos mainframes. Era um quartinho esquisito lá, um computador grande processando uma única coisa. Qual era o impacto disso? Qual era a relevância? Muito menor do que hoje, onde toda a informação digital, todo mundo é digital, tudo passa por dentro do data center. Então, isso automaticamente fez com que os gestores, né, os CEOs começassem a olhar, opa, não é mais um quartinho lá do pessoal estranho lá da TI. Não, é um processo, é uma parte fundamental aí da empresa. Então, a digitalização trouxe muito isso para a gente, né? Trouxe essa necessidade de entender o data center como parte operacional fundamental da empresa. E as empresas já chegam com isso consolidado ou a Zeitec ajuda elas a fazer essa aplicação no projeto inicial? Não, a Zeitec ajuda. Então, normalmente, ele nos
nos liga, faz uma consulta, quer dizer, olha, eu preciso fazer um data center ou tenho aqui uma ideia. E a gente faz a visita, aí começa com questionários, verificando todos esses pré-requisitos, isso você tem, isso você tem. Então, dentro desse ponto, a gente auxilia desde do início e até a fase melhor, porque você consegue dar sugestões, né, e fazer com que ele tome uma boa decisão. Agora eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a responsabilidade jurídica e o controle físico dos acessos. Acho que nesse projeto dá para a gente elaborar um pouquinho melhor essa questão, falando sobre essa responsabilidade e o controle dos acessos. O que isso significa? Assim, se a gente pensar hoje em acesso a dados, você tem os seguintes pilares, né? Você tem o acesso físico. Eu preciso entrar e acessar a área, o data center em si. Se o data center é só teu, né, como é o caso do Enterprise, um data center da tua indústria, você automaticamente não tem responsabilidade solidária, né? É teu, os dados são teus. Se tiver uma intrusão ou qualquer coisa nesse sentido, você hoje é único penalizado, digamos assim. Agora, quando a gente parte para soluções, eu sou proprietário de um colocation, estou construindo meu data center, vendendo serviço, hospedando serviços de terceiros. Aí o processo é muito mais complexo. Você passa a ser responsável por aquela operação, por aqueles dados, pelos serviços de terceiros. Então, via de regra, né, esses prédios que a gente chama dos hyperscale ou os do colocation, quando a gente fala de acessos, camadas físicas, você tem guarita, tem controles de acesso com biometria, com facial, tem uma série de mecanismos, né, para resguardar aquela segurança. Isso é bom, isso é muito bom, mas por outro lado, lembra que eu comentei no início do bloco, né? Se você, cliente final, tem a necessidade, está em ampla expansão, eu estou sempre precisando, colocando novos ativos, entrando fisicamente no meu data center, cuidado para ver se você é realmente um candidato, né, a ter teu serviço hospedado fora. E quando a gente fala em segurança com relação a dados, intrusões, né, aí o processo é muito similar a ambos, né? A necessidade de ter a proteção, necessidade de ter os firewalls, os backups, isso é constante porque a gente vive num mundo que, infelizmente, tem pessoas mal intenciosas para tudo quanto é lado, né? E ataques virtuais e etc., isso hoje em dia para uma empresa, com toda certeza, né? A gente vê, inclusive, alguns cenários, infelizmente, de data centers sendo apontados como possíveis alvos até em próprias guerras. Você destrói hoje um data center, você para uma concessionária de energia, você para serviços básicos, então esse cuidado também é necessário aí quando se pensa num projeto de data center. O data center ele é o centro de responsabilidade também daquele condutor, né? Com certeza. O data center ele tem algo que é intangível hoje em dia, né? Dados. Então, pergunta para um servidor de uma justiça federal, por exemplo, quanto custa para ele, se ele perder os dados de um processo XYZ? É imensurável. Não tem custo. Se você fizer essa mesma pergunta para um CEO de uma multinacional, ela vai dizer, se eu parar, a minha produção da fábrica custa $1 milhão por minuto. Mas pergunta para um judiciário, para alguém que está lidando com esse tipo de dados. Tá, e se perder tudo isso, a condenação e etc. Então, hoje, como eu falei, né, processos digitais, informações digitais, o data center é o cérebro de uma corporação, com toda certeza, é o coração, o pulmão, é tudo que você possa imaginar. Para a gente fechar, então, de uma maneira bem rápida, a gente vai passar de um para um. Qual que é o erro mais caro que uma empresa pode cometer quando decide entre o cloud, on-premise ou híbrido, Claudinei? Não ter pensado exatamente nesses pontos de projeto, custos, né? Não avaliar todo o cenário. Fabrício. Eu acho que é bem por essa linha, sabe? É você não tomar uma decisão baseada em critérios técnicos, né? Ou simplesmente levar em consideração, a tecnologia X é mais barata, então nós vamos para X. É não pensar em todo o conjunto, né? Todas as variáveis, se você é um forte candidato aí para aquela tecnologia ou não. Eu acho que é basicamente por aí. Rafael. Acho que é mais ou menos isso, é não seguir a modinha, né? Então, tem empresas que vão se dar bem em cloud, tem empresas que vão se dar bem em premise, acho que cabe a cada empresa aí fazer os estudos e ver qual que é a melhor decisão para elas. Decidir o modelo é o primeiro passo para não transformar a infraestrutura em desperdício, mas depois da estratégia vem outra pergunta crítica: como executar isso na prática? Container, data center modular, safe room, sala cofre? É o que vamos falar no próximo episódio. Até lá!